Gente, tudo bem? Então, faça um excepcional, excelente e abençoado dia. Tô aqui, já tinha gravado uns vídeos hoje, mas estava pensando, antes de ir para o meu escritório, para o trabalho, o que podemos fazer para melhorar a vida do outro, das pessoas que nos cercam. Então hoje eu vou fazer uma experiência, eu vou tentar entender tudo o que acontecer, mas da seguinte forma, ser empático. Se as pessoas criticarem, explodirem, tiverem, de mau humor, as que cruzarem meu caminho no dia de hoje, tudo o que acontecer, então eu vou tentar relevar e olhar de uma maneira diferente. Por que aquela pessoa está desse jeito? E vou tentar ajudá-la. E assim fazendo, vou me ajudar. Então, vamos fazer essa experiência. Depois, no final do dia, eu vou sentar aqui nesse mesmo local e vou contar o que houve, o que não houve, o que deixou de acontecer durante esse dia. Então, eu vou tentar ser empático, ter empatia com as pessoas. Depois de cada situação, cada estresse, cada coisa que acontecer, eu vou anotar e depois eu vou aqui fazer um resumão desse dia. Então, agora são 7h10 da manhã e logo mais à tarde, quando eu sair do trabalho e da empresa, eu volto e a gente continua esse debate e a gente vai ver essa experiência, se ter empatia realmente funciona, realmente melhora o dia das pessoas e principalmente o meu dia. Então, continuando o vídeo que hoje cedo gravei, falando que eu iria dar uma analisada diferente, olhar as pessoas de forma diferente, anotei algumas coisas aqui bem interessantes e analisei situações interessantes. Primeira coisa, ao atravessar a rua, eu atravesso algumas ruas até chegar ao trabalho e eu notei, os carros são ruas transversais, né? Então tem uma rua principal e tem pequenas ruas transversais. O primeiro item, a primeira rua passei sem olhar e cumprimentar a pessoa que estava no carro que parou para eu passar. Então a primeira pessoa simplesmente passou, o segundo parou porque eu já estava no meio da rua e continuou. Na próxima rua, o que eu fiz? Eu olhei para a pessoa, dei um sorriso, ela parou o carro, fez um sinal de ok. Na outra rua eu fiz a mesma coisa. Então, o que a gente já tira dessa lição? Que as pessoas precisam ser estimuladas. Às vezes elas saem de casa de mau humor, elas precisam apenas de um sorriso de alguém para mudar o dia delas. E foi comprovado. O cara passou direto de carro e é aquele que eu dei um sorriso e como se estivesse cumprimentando bom dia, assim, né? Ele fez um sinal de positivo, parou e tal, depois, né? Mesmo vindo um pouquinho rápido, um segundo. Então isso é um sinal que a gente deve sorrir para as pessoas que ajudam. Outra pessoa, tinha um cara numa casa bem humilde e simples e passei, né, na beira da estrada e vi que ele estava vendo o telejornal. Era de manhã, né? Algum jornal de notícia falando de morte, de pandemia, de acidente. E reclamando da vida porque o governo não ajuda ele e não sei o que e tal, mas estava com uma latinha de cerveja, um cigarro na mão e reclamando que ninguém faz nada por ele. Então aí a gente vê que essa pessoa provavelmente veio de uma criação que ensinou que ela tem que esperar que o governo resolva os problemas dela, que os outros resolvam os problemas dela e que ficar reclamando, tomando uma cerveja, fumando um cigarro vai resolver, né? É triste. E continuar andando, eu passo por um senhor quase todo dia e digo bom dia para ele e tal. E hoje fui passando mais de longe e meio que fingi que não tinha visto ele e tal. Quando passei por ele reto, ele mesmo parou, virou bom dia. Então é uma pessoa que a gente só cumprimentava com a cabeça e tal. E depois eu comecei a analisar as pessoas aleatórias na rua. Olha que experiência legal. Você sentei num banco ali, no caminho, de frente de uma praça, onde passa bastante gente, e fiquei imaginando, o que essa pessoa está fazendo hoje? Será que ela precisa, que ela está atrás? No que eu poderia ajudar? Uma pessoa aleatória, uma senhora simples, um cara com carrão, uma criança brincando. E eu vi que às vezes a gente não olha para o mundo. Eu comecei a analisar, tinha uma pessoa que estava preocupada com uma conta para pagar, a outra estava preocupada se teria comida no final do dia porque tinha as crianças. Daqui a pouco passa um senhor que perdeu o emprego
e daqui a pouco passou um cara que fechou um contrato de venda de um imóvel, um outro que fechou um outro negócio e tal. Então a gente nunca, às vezes, né, o que dá para tirar disso é de analisar o que está ao nosso redor. Por tantas vezes a gente pensa, olha só pro nosso nariz e esquece de olhar o que está acontecendo ao redor no mundo, e cria uma sensação de empatia muito grande com as pessoas. Por exemplo, passei de frente a um brechó, vende peças a R$2, R$3, R$4, sei lá, de roupa, e na frente tinha uma caixinha, doação, que se você quisesse pegar alguma roupa ou doar, né, para alguém passar ali e sentir necessidade de pegar, de utilizar, você pode fazer essa doação. E achei interessante, porque um brechó é uma coisa, né, simples, geralmente faz para ganhar uma grana a mais e tal, uma renda extra. A pessoa estava doando algumas peças, né, e promovendo uma boa ação, enquanto por muitas vezes nós que temos coisas de sobra jogamos fora ou deixamos acumulando. Estou olhando para lá porque o guarda-roupa fica para lá, o closet, e nós deixamos acumular e não fazemos o bem, não doamos. E fiz uma experiência muito legal nesse Natal. O YouTube me paga mensalmente um valor referente às publicidades, né? Vocês sabem, essa propagandinha que aparece ali, e eu faço a doação desse valor, né? Ajudo algumas instituições, algumas pessoas, algumas coisas. Não é muito, mas é o que eu posso ajudar. E eu resolvi dividir e tirar mais um pouco dos valores de comissão que eu recebi da loja que eu trabalho, mais alguns dinheiros de outras fontes de renda que eu tenho. Então eu comecei a fazer doações, e não estou falando isso para engrandecer a situação e tal, mas para ver a alegria das pessoas, que às vezes com pouco. Nós fizemos uma divisão, os vendedores da loja, a rapaziada lá, a menina que trabalha no financeiro, no caixa, e compramos um violãozinho, sei lá para quem que foi, mas acho que era para uma família, para umas crianças, e vi que essa corrente do bem ajuda as pessoas, porque você ajuda alguém e mais tarde a pessoa ajudada, quando ela tiver condições, ela vai ajudar o próximo. E eu acho isso esplendoroso. Por quê? Porque nós ajudamos as pessoas, nós começamos a fazer um ciclo. Eu ajudo alguém, alguém ajuda mais alguém, ajuda mais alguém, ajuda mais alguém. Como eu fui ajudado, como essa pessoa que me ajudou foi ajudada, e assim por diante. E não estou falando só de dinheiro. Às vezes um vídeo desse que você manda para alguém muda o dia, uma palavra diferente, você muda a situação das pessoas apenas com pequenos gestos. Tem uma frase aqui que eu achei muito interessante, né, de um livro que eu estou lendo. Deixa eu pegar o livro aqui, do Tim Ferriss, Ferramenta dos Titãs, que é interessantíssima, e ela abre a nossa mente. Preste muita atenção na entonação, no contexto. Grandes mudanças podem vir em embalagens pequenas. Às vezes o sorriso, lembra que eu falei lá no começo, para o cara que está parando o carro para atravessar a rua, ele pode ter mudado o dia, ele pode ter ido mais, ele estava de mau humor ou com pressa. Um sorriso de bom dia, ele pode ter desacelerado, ido mais devagar para o trabalho, deixar de causar um acidente. Um bom dia para alguém que talvez ia chegar no trabalho de mau humor, ia discutir, ia causar um mau atendimento, ia causar. Você vê como isso pode ser uma corrente, tanto do bem quanto pro mal. Se você maltratar alguém, essa pessoa maltrata outra, maltrata outra, maltrata outra, maltrata outra, e fica difícil de isso vir uma corrente, tanto bem quanto mal. E então façamos o bem, ajudemos as pessoas com o que nós pudermos, seja com um sorriso, com um bom dia, ou com uma ajuda financeira, essa pessoa precisar, e se você puder, tá certo? Que Deus abençoe. Eu desejo que você ajude e seja ajudado, porque tem muitas pessoas que têm de tudo e também, mas precisam de uma companhia, ou precisam simplesmente ser ouvidas, e isso faz uma diferença tremenda na vida das pessoas. Você ser solícito, você ter empatia e você entender, você se colocar no lugar das pessoas. Eu estou tentando fazer isso, é difícil. Por quê? Porque quando a gente tenta se colocar no lugar das pessoas, nós esbarramos nos defeitos delas, que é o que a primeira coisa que o ser humano nota nos outros são os defeitos, não são as qualidades. E é muito fácil nós nos espelharmos, porque nós vemos os nossos defeitos no próximo. E é aí que está o grande problema. Nós explodimos às vezes com as pessoas por conta dos nossos defeitos e não dos defeitos delas. E isso é uma coisa que devemos corrigir a cada dia, é a falta de empatia e de se colocar no lugar do próximo, certo? Dá um like, se inscreve no canal, manda esse conteúdo, ajude alguém, faça algo por alguém. Que Deus te abençoe.